A maioridade penal vem sendo discutida. As pessoas questionam sobre o comportamento dos jovens, suas ações as mesmas feitas por maiores. E a legislação determina que menores de idade cometem infrações e cumprem apenas medidas socioeducativas. Mas se formos pensar por outro lado, se o menor de idade tem a capacidade de cometer as mesmas ações que o maior, então ele tem a capacidade de pagar por elas. Talvez tenha sido com esse pensamento que o legislador decidiu prever a determinação da maioridade penal. O que pode levar o menor a cometer essas infrações é o conhecimento que ele tem sobre a legislação. Ou seja, como o indivíduo é menor, então ele não terá nenhuma pena. Sendo assim, devemos observar que melhorar a educação faz com que o jovem não seja influenciado pelo mundo do crime. Ações que levem à melhoria de vida como moradia de qualidade, saneamento básico, cultura e esporte sejam itens obrigatórios para a formação dessa juventude. Ações que demonstrem uma realidade onde a base familiar desses jovens tem a condição de prepará-lo para ser homem. Só assim os tiraria do mundo do crime, e não haveria necessidade da diminuição da maioridade penal. Um dos temas mais discutidos atualmente é a redução da maioridade penal, uma lei com a proposta de reduzir a idade para os jovens responderem por seus atos. Afinal, o que é melhor para o Brasil? Manter a maioridade penal em 18 anos ou reduzi-la? As prisões brasileiras são uma das mais lotadas do mundo. Com mais presos, teríamos que investir mais em prisões, que por si não cumprem sua função em nosso país. Pelo contrário, a prisão brasileira prova ser uma escola do crime. Se entende que somente a prisão e o encarceramento são punições de fato educativas, mas desconsidera que a grande parte das pessoas que vão parar em nossas prisões saem de lá piores do que entraram, pois lá dentro são aliciadas ou mesmo obrigadas a entrar para o crime organizado. Seria muito simples e fácil se a enorme violência no Brasil fosse resolvida com mais punição, mais encarceramento. Mas não é. As pessoas a favor apenas ficam repetindo um discurso antigo e de senso comum, que até hoje não resolveu esses problemas e que nos fez ser uma das sociedades mais violentas do mundo. Além disto, é mais eficiente educar do que punir. Educação de qualidade é uma ferramenta muito mais eficiente para resolver o problema da criminalidade entre os jovens, do que investirmos em prisões para esses mesmos jovens. Portanto, é mais eficaz investirmos na educação do que nas prisões. Podemos, além de educar, darmos um futuro melhor aos nossos jovens. De acordo com o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já existe responsabilização e medidas socioeducativas para os jovens que cometem infrações, contravenções e crimes. A sociedade deveria conhecer melhor e exigir que essas medidas sejam cumpridas de forma adequada e parar de pensar que punição e principalmente o encarceramento é uma espécie de vingança social contra os jovens infratores. Punição, seja para jovens ou adultos, não deve ter esse papel de vingança, e sim um papel educativo e de reinserção das pessoas na sociedade, pois, educando a criança, não será preciso punir o homem. Um dos temas mais discutidos atualmente na política brasileira, as regras da maioridade penal, que estão prestes a serem alteradas no país, tem dividido opiniões entre a população. Pessoas que são a favor da redução e pessoas que são contra a redução. Pessoas que são a favor da redução argumentam da seguinte forma: adolescentes de 16 e 17 anos já têm discernimento suficiente para responder por seus atos. A impunidade de menores gera apenas mais violência. Muitos países desenvolvidos adotam maioridade penal abaixo de 18 anos. As punições atuais para menores são mais brandas. As pessoas que são contra a redução têm os seguintes argumentos: porque é mais fácil educar do que punir, porque o sistema prisional brasileiro não contribui para a reinserção dos jovens na sociedade,
porque crianças e adolescentes estão em um patamar de desenvolvimento psicológico diferente dos adultos. A redução da maioridade penal afeta principalmente jovens em condições sociais vulneráveis. Tendência mundial é de maioridade penal aos 18 anos. Contudo, o nosso grupo conclui que a redução da maioridade penal não seria o melhor a fazer, uma vez que os jovens passariam anos convivendo com bandidos experientes, assim elevando a sua capacidade em cometer crimes. Faria com que a criminalidade começasse mais cedo, com os menores de 16, sendo estes explorados pelos mais velhos, já que não seriam condenados. Além disso, temos as superlotações em nossos penitenciários, e isso faria com que o governo investisse nestes. Entretanto, é melhor investir na educação e acabar com o crime pelos jovens, ou então investir em presídios devido ao aumento da criminalidade pelos jovens? Portanto, diga não à redução da maioridade penal.